Esse aqui é um dos jogos mais bizarros que existem e ele consegue fazer um grande terror sem ter ninguém no mapa. Se você não sabe, a monofobia é o medo de ficar sozinho em algum lugar sem saber se tem alguém perto de você. Se você não conhece, nesse jogo aqui você é o Stanley. E aqui você trabalha numa empresa que seu objetivo é ficar apertando botões. E é só isso que você faz. Todo dia aparecem botões diferentes pra você apertar e você fica apertando. Só que um dia esses botões param de aparecer e agora você tem que descobrir o que tá acontecendo nessa empresa. E é aqui que as partes bizarras desse jogo começam. Porque você começa a andar pela empresa procurando por alguém e você percebe que não tem ninguém. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, também tem um narrador que aparece e fica narrando o que você tem que fazer no jogo. Stanley decided to go to the meeting room. Sem você saber o que tem que fazer, você começa então a seguir o narrador. Você primeiro chega em uma sala com duas portas separadas e o narrador fala pra você ir pra esquerda, e com isso você chega em mais uma sala que tá tudo vazio. E o narrador fala pro Stanley então até a sala do chefe dele. Você então vai indo, chega numa escada e o narrador fala pra você subir. E aí quando você finalmente chega na sala do chefe, o narrador fala que tem um painel com alguns números pra você colocar. Mas como o Stanley não sabe esses números, a gente não tem o que fazer. Só que é aí que entra uma das partes mais interessantes do jogo, porque o próprio narrador vai te contar a senha porque ele tá ficando entediado que você não tá fazendo nada. Você vai lá então e coloca a senha 2845 e com isso toda aquela sala que o Stanley tá começa a ficar completamente escura até que uma porta secreta se abre. E assim que você entra nessa porta, você começa a entrar numa parte completamente bizarra, aonde tudo que tem aqui é um elevador e um botão pra você descer. Você então começa a descer por todo esse elevador e quando ele finalmente chega, você se depara com um corredor. E nesse corredor você encontra uma sala de painel de controle mental. O Stanley então entra nessa sala de controle mental e aqui tudo que você acha é um botão. E assim que você aperta ele, você percebe que tem uma sala gigantesca com um monte de televisões. Aqui você aperta mais um botão e você percebe que essas televisões são câmeras que gravam todo o escritório onde você tá. E apertando o último botão que tem nesse lugar, um elevador aparece e leva você para mais um lugar. E nessa área que o elevador leva você, dá pra ver que o sistema de controle de mente está desligado. Você começa a entrar ali ainda com aquele medo porque você não encontrou ninguém nesse escritório e aqui você tem duas opções. O controle mental tá esperando por uma resposta. Você pode ou ligar ou desligar ele. Eu escolho desligar o sistema e então tudo fica preto. Porém, no meio dessa escuridão toda, de repente você vê um facho de luz, mostrando que na verdade você conseguiu encontrar a saída desse lugar. E se você saiu pra fora, você tem o primeiro final desse jogo. Você abandonou todo aquele lugar e você não descobriu nada que estava acontecendo ali. Só que é aí que a parte legal desse jogo começa, porque de repente você aparece de novo naquele escritório. E isso que eu mostrei foi o primeiro final. O jogo tem mais de 19 finais diferentes e cada um deles é mais bizarro que o outro. E pra você que não conhece, esse jogo é o Stanley Parable.